Volta com Abrindo Verbo, agora com o movimento Você Mais Seguro, aqui na 104,1. A gente vai falar sobre um tema importante, sobre segurança com cercas e antenas. Muitas pessoas, por se tratar de objetos, de certa forma, domésticos, acabam ali ignorando o risco de contato com a energia elétrica. Isso pode trazer muitas consequências e acidentes graves. Para conversar conosco sobre o assunto, a gente está recebendo o executivo de segurança da Equatorial Maranhão, Gabriel Vieira. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Aqui é o Movimento Você Mais Seguro. É muito constante e frequente o número de ocorrências aqui no estado por conta de contato com a rede elétrica por meio de antenas e cercas elétricas? Tem sido frequente, a gente tem observado até uma crescente nesse número. O Nordeste tem liderado hoje no país quando a gente fala de ocorrências com choque elétrico, né? E muitos desses improvisos, dessas falta de planejamento para as atividades acabam contribuindo e muito, né, para a ocorrência de acidentes. Cercas e antenas têm sido assim, uma frequente com uma recorrência grande, né, onde a gente observa que a falta de padronização, não seguimento de normas, né, consequentemente tem gerado acidentes. Gabriel, isso costuma acontecer mais nas zonas urbanas, nas zonas rurais, ou nos dois casos há uma alta incidência? A gente tem uma ocorrência, né, na zona urbana com antenas, né, mas só que quando a gente fala de cercas, ela predominantemente se trata de área rural, né? Mas também a gente tem muito alongamento da haste, né, com a área rural devido à questão de sombras, e isso traz uma proximidade da rede elétrica. Então, muitos improvisos também na área rural têm ocorrido e desencadeado alguns acidentes até mesmo fatais, né? E quais são as iniciativas da Equatorial Maranhão para que esse cenário mude aqui no estado? Está tendo campanha de conscientização? Existe um diálogo direto com os clientes? Como é que isso funciona? Então, a gente, desde a área de projetos, na hora que vai conceber uma nova rede, a gente já pensa em algumas situações dessas. Por exemplo, se quando forem construir uma rede nova e percebe-se que tem uma cerca passando por aquela propriedade, tem todo um estudo e um direcionamento para que a gente faça a correção. Pensando um pouco fora disso, tem todas as ações que a gente faz em campanhas com a comunidade. Então, muitas palestras hoje em centros comunitários, em áreas rurais, propriedades, né, que a gente tem feito contato com os instaladores de antenas, com outras frentes de trabalho. A gente sempre tem um trabalho muito grande de comunidade, de falar de riscos com a eletricidade, né, e trazer conhecimento para esse público que nem sempre tem acesso a tanta informação. Aqui na zona urbana, uma grande cidade como São Luís, a gente vê que em muitos locais existe aquele emaranhado de fios, né, que às vezes se confundem também com as antenas e algumas delas chegam a tocar na rede elétrica. Em locais em que é mais complicado mexer justamente nesse emaranhado, como é que é feito o trabalho? Tem uma comunicação prévia? Os moradores são informados? Como é que funciona? A gente trabalha na prevenção, né? Então, muitas das vezes, como você falou do emaranhado de cabo, de fios, né? Está ligado muito à expansão da telefonia, né? A rede de internet e tudo mais. E acaba despadronizando em algumas situações, até pelo crescimento e também por alguns itens, algumas das empresas que não estão devidamente reconhecidas e cadastradas, né? Acaba tendo realmente uma visão de muitos cabos. Mas, tratando-se de antena, a gente precisa manter sempre a distância de segurança, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha nesse sentido preventivo, né? Sempre quando fiscaliza na rua, identifica uma situação de risco real, automaticamente a gente aborda os clientes, faz uma notificação pontual, mas a recomendação é sempre que haja um profissional, né, técnico e que tenha conhecimento elétrico para fazer esse tipo de instalação, porque a gente vai falar normalmente de trabalho em altura, né? Sim. As antenas são instaladas nos telhados das casas e isso tem um risco grande de queda e isso pode causar um acidente fatal em caso de queda, mas também tem a proximidade da rede. Então, usar um material adequado faz toda a diferença, material certificado, né, atendendo às normas de segurança e instalado por um profissional habilitado, certamente vai trazer segurança para essa instalação e com uma grande qualidade, né, no atendimento do produto requisitado. Geralmente, na área de segurança e também de vigilância, a gente acompanha o processo de instalação de cercas elétricas, principalmente no muro das casas. Tem alguma orientação para essa instalação ela ser feita de forma correta? Sim, com certeza. A gente tem os eletrificadores, né, que são os aparelhos que garantem hoje que a cerca esteja energizada, né, mas que ela não ofereça risco para as pessoas, até porque o choque, né, o pulso que é dado hoje nas cercas elétricas, ele não tem potencial fatal. Se ele for aplicado por um profissional habilitado, uma empresa que já tenha conhecimento
utiliza equipamentos certificados para proteger, mas não para matar, né? Então, lembrar muito disso, né? Só que tem situações onde é feito de forma improvisada, e aí sim tem todo o risco desse processo. A gente já pegou casos, por exemplo, de cercas elétricas eletrificadas, na verdade, né? Ligadas diretamente na fonte. Então, conectou-se um condutor na tomada e fez a energização. E aí sim você tem um contexto de um acidente real ali, de situações que geraram acidentes fatais. Então, sempre no caso de cercas elétricas, a gente procurar, né, eletrificadores certificados, né, e ter também o auxílio de alguma empresa que tenha o conhecimento técnico na área. Naquelas cercas localizadas nas zonas rurais, Gabriel, a gente vê que são grandes cercas de arame, né? E eu queria que você falasse a respeito dos fenômenos climáticos, por exemplo, incidência de raios, trovões, como é que é a orientação para cada um fazer justamente o cercado, para que aquilo não se torne algo que possa ser um condutor de energia, por exemplo. Bacana. Então, normalmente a gente encontra em área rural aquela cerca que ela é contínua, né? Então, havendo uma descarga, né, uma situação qualquer de uma energização acidental, aquele cabo ele vai permanecer energizado durante todo o perímetro onde ele percorrer, né? Então, o correto que a gente sempre indica é que, dado numa certa distância, haja o seccionamento dessa cerca, né? Ou seja, é instalado alguns isoladores, é um equipamento específico para isso, para que você consiga seccionar e aterrar, para no caso de energização acidental, você não tenha todo o circuito energizado. A energia ela fica contida num período de momento, né, naquele trecho, e ela escoe para a terra. Então, havendo energização, certamente esse processo ele vai ser atuado, né, e isso vai garantir a segurança da propriedade, das pessoas, dos animais, de todo mundo que a gente precisa preservar. Agora isso já é feito assim de forma frequente ou não? As pessoas ainda não costumam utilizar esses tipos de... A gente não encontra ainda muita oportunidade de avanço ainda nessa área, né? A gente tem, como eu falei, desde a área de projeto, quando a gente vai construir uma nova rede, a gente tem essa preocupação, mas normalmente é o contrário que acontece, né? As cercas, elas chegam depois da rede construída, e aí sempre em situações muito improvisadas, né? Feito pelo próprio trabalhador ou pelo proprietário da área rural, que às vezes não tem um conhecimento técnico disso e acaba não se atentando a essas normas, né? Sim. Mas essa é uma informação que precisa ser difundida. Acho que esse fórum é muito grande para que a gente consiga atuar e ter uma amplitude muito maior nessa nossa empreitada de levar conhecimento para a população. A Equatorial oferece algum tipo de orientação ou até mesmo treinamento para profissionais que trabalham nessas empresas, principalmente as de instalação de antenas, por exemplo. A gente sabe que o consumo de mídia aqui é muito alto. O Wallace ainda há pouco citou, você também falou, Gabriel, sobre as antenas serem instaladas nos telhados das casas, né? E a gente sabe que isso feito de maneira improvisada pode causar acidentes. Existe algum tipo de orientação, principalmente para empresas especializadas? A Equatorial entra em contato com essas empresas ou a Equatorial é procurada para oferecer orientação ou treinamento? A gente tem um material de divulgação sobre o tema, né? Então a gente tem cartilhas, faz o contato ativo com empresas, né, para que tenha-se disponível essa informação, né? Então, sendo uma empresa especialista na área, certamente ela vai entender todos os processos e as normas a serem atendidas e, consequentemente, ela vai atender, né, o que a legislação exige. Mas, de forma ativa, também a gente tem provocado isso nos fóruns em que a gente é envolvido, né? Então, sim, temos um canal de comunicação de trabalhar sobre o tema, não somente de antenas, mas de forma ampla. A gente vem levando conhecimento para a população, né? Não sei se está dentro ali do escopo, né? Mas aquelas antenas de metal que são colocadas justamente para captar um sinal de televisão, ou então de rádio, enfim, nos telhados das casas, elas representam algum risco? Existe uma orientação específica para quem instala um equipamento desse em casa? Sim, elas representam um risco, né? A gente está falando de uma haste metálica que muitas das vezes é instalada de uma forma em proximidade da rede. A nossa recomendação sempre é que se mantenha aí um distanciamento aí de 3 metros da rede elétrica energizada, né? E que se utilize material certificado, né? O que a gente encontra hoje às vezes, né? Na minha casa pode ser que o sinal não seja muito bom e aí você começa a ter alguns improvisos, né? Utiliza-se haste de PVC, começa a conectar um tubo de PVC que não tem resistência mecânica
para suportar em casos de ventos fortes, chuvas, né? E em área rural, trazendo um pouco para esse contexto, você vê às vezes hastes de madeira, bambu às vezes, né? Então você vê uma antena instalada na propriedade rural que tem 3, 4 metros de altura e que certamente numa ação de vento ela vai oscilar, muitas das vezes se aproximando da rede de uma forma muito perigosa, podendo gerar um acidente. E sim, realmente a gente tem estatísticas mostrando que anualmente a gente tem identificado acidentes dessa natureza. Corre o risco de alguma antena, por exemplo, instalada na casa, no telhado de alguma pessoa, acabar tendo um funcionamento similar a um para-raio? Ele, como um para-raio não, mas ele vai ter ele pode se tornar um condutor, né? Porque o para-raio tem um princípio de escoar para a terra, né? Isso. E na antena ele vai ter um princípio de, se energizado acidentalmente, ele vai energizar todo o circuito até o ponto de onde ele estiver conectado. Então é um risco sim, né? E por isso que a gente sempre reforça a ter um profissional adequado, né, habilitado para fazer essa instalação. Porque se a fixação ela não estiver feita de forma adequada, num caso de um vento forte, ela pode ser arremessada contra a rede elétrica, né? E se isso acontecer, a gente sempre recomenda de que não tente resgatar, não faça nenhuma intervenção nesse ponto, entre em contato com o Equatorial para que a gente possa desenergizar o circuito, né? E aí sim ter segurança para que faça essa remoção desse objeto lançado contra a rede de forma segura. Hora da gente trazer então as orientações, né, para os nossos ouvintes. Gabriel, o que a gente deve ter de preocupação, né? Não apenas com a instalação das cercas elétricas, mas também de antena de forma geral. Você pode trazer essas orientações para quem está ligado aqui na 104,1. Então, vamos falar de antenas. No primeiro ponto de antenas, a gente vai falar de distanciamento de segurança, né? Garantir essa distância de 3 metros de distância da rede energizada, né? Procurar sempre profissionais habilitados, pessoas que tenham conhecimento técnico, que estejam devidamente equipados, né? Tenham os EPIs ali à disposição, que conheça a metodologia de trabalho e que consiga fazer essa instalação de uma forma segura, num ponto de ancoragem fixo, né? Que não tenha probabilidade dele ser lançado no caso de uma ventania, e utilizar materiais que tenham resistência mecânica para isso. Jamais improvisar é um ponto que precisa destacar. Tratando-se de cercas elétricas, a gente vai falar novamente de materiais certificados, né? Então, eletrificadores com selo Inmetro, né? Com toda a certificação que isso precisa ter, porque havendo essa certificação, a gente garante que esse equipamento ele vai estar atendendo às normas de segurança. E também procurar sempre pessoas especializadas na área, né, para poder conseguir fazer a instalação de forma segura. Manter os distanciamentos ao solo também é importante destacar, né, em perímetro urbano existe uma ordenação em distância em altura mínima, para que um transeunte, uma pessoa que esteja caminhando ali na rua, não toque acidentalmente nessa cerca. Então, ter cuidados com a altura de instalação, a sinalização é importante que se tenha identificado que aquela cerca ela está energizada, tudo isso faz parte do contexto de segurança desses equipamentos. É isso. Nós conversamos com o executivo de segurança da Equatorial Maranhão, Gabriel Vieira. Começou conosco nessa tarde aqui no Abrindo Ver, falando sobre segurança com cercas e antenas. Gabriel, muito obrigado pela tua presença. A gente aguarda novamente aqui na programação da Mirante News FM. Obrigado pelo espaço. É importante a gente falar de segurança com a população. A Equatorial vem trabalhando disso muito fortemente e essa parceria tem sido muito proveitosa para a gente, ampliando os nossos canais de comunicação. 4h16, 4h16, você está ouvindo a Mirante News FM.